A pandemia do novo coronavírus está levando muita gente a abrir mão de comprar um carro 0 km, pensando aí no melhor custo-benefício de carros seminovos. E aí, para te ajudar nessa tarefa, para você que ainda quer ter um SUV na sua garagem ainda em 2020, a gente preparou uma listinha com 5 opções que podem ser uma boa compra para você nessa condição aí de seminovo, para você ter o seu SUV na sua garagem por cerca de R$70 mil. Se você quer saber quais SUVs são esses, é só continuar aqui depois da vinheta. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um capítulo do Livrão KBB, ou melhor, do Livrinho KBB, já que a gente ainda está gravando na quarentena, né, aqui no meu apartamento, fazendo o nosso isolamento, mas tudo bem. Se você está chegando agora aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, por favor, esse é o seu momento para você apertar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever aqui no canal, assim você ajuda a KBB Brasil a continuar fazendo conteúdo para você e você fica sabendo tudo sobre o universo de carros aqui com a gente também. Faça parte da nossa comunidade e se inscreva aqui no nosso canal. Aqui no canal da KBB Brasil, durante essa primeira fase, digamos assim, da nossa crise, né, dessa pandemia, a gente já postou alguns vídeos com dicas de compra e venda de carros para você ficar mais ligado o que é melhor fazer nesse momento em que está todo mundo aí com um orçamento mais baixo. Os links desses vídeos, que tem até outras opções de compra também para você que está precisando, por exemplo, ter um orçamento limitado aí a R$30 mil, para você trocar de carro esse ano. Enfim, a gente já deu algumas dicas sobre este tema relacionado à compra-venda de carros. Esses links estão aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar em quem tinha se organizado para comprar um SUV esse ano, de repente um SUV 0 km, alguma opção intermediária ali na casa dos 95 mil, 98 mil reais de repente, mas e aí com essa pandemia as coisas apertaram um pouquinho, então você está mais cauteloso na hora de se descapitalizar, então é melhor dar um passinho um pouco atrás para encontrar boas oportunidades no mercado de usados, né, ou melhor, no mercado de seminovos, para comprar um SUV na casa de R$70 mil, que seria abaixo ainda do preço da maioria dos SUVs compactos em suas versões de entrada, ou seja, com menos do que você teria um SUV de entrada 0 km, você pode ter um SUV topo de linha, pouco usado e também bem cuidado. É por isso que a maioria dos SUVs que você vai ver nesse vídeo tem no máximo 3 anos de uso, todos já têm controle eletrônico de estabilidade, aí como corte em termos de segurança e também ficam na casa dos R$70 mil. Esses são os critérios gerais aí dos 5 SUVs que você vai ver aqui nesse vídeo. E todos os preços que você vê aqui nesse site, é claro, foram coletados em kbb.com.br para você saber realmente o preço de mercado desses carros aí, o preço que efetivamente é o justo a se pagar por eles. E eles estão com referência de maio, que é quando eu estou gravando esse vídeo, e também de São Paulo, que é onde eu estou. Mas não se preocupe, independentemente de onde você estiver no Brasil ou de quando você acessar esses links, que estão todos aqui na descrição do vídeo, cada página de preço desses SUVs que você vir aqui nesse vídeo tem um link aqui na descrição. Não importa quando você acessá-los, estes links vão estar atualizados com os preços e também já vão estar configurados aí na região que você estiver acessando o site kbb.com.br. Bom, sem mais delongas, então vamos abrir essa lista já com o nosso Jeep Renegade, ele que é o atual líder entre os SUVs compactos. A gente escolheu aqui a versão Limited do ano modelo 2017. Tá aparecendo aí na sua tela a faixa de preço dele lá em kbb.com.br, fica entre R$68.300 e R$72.500. Essa é a faixa de preço dele, onde mais de 90% dos negócios são fechados neste ínterim aí de preço para essa versão e ano modelo. Esse modelo do Renegade foi o que estreou as atualizações do motor 1.8 do SUV, né? Porque antes ele tinha menos potência e aí a partir da linha 2017 ele passou a ter 139 cavalos e 19,3 kg de torque. Aí no caso dessa versão, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas. A gente sabe que desempenho nunca foi aí o forte do Renegade com esse motor 1.8 Flex, né? Mas pelo menos a partir de 2017, com essa atualização aí do motor, ele conseguiu ter uma leve melhora para não ser tão cansado, digamos assim, em certas situações, tipo subir uma ladeira, né? Sem precisar ficar recorrendo à primeira marcha direto. Ele já teve uma certa melhora aí para ficar um pouquinho mais agradável nesse aspecto. O problema é que esse conjunto aí de motor 1.8 com câmbio automático gosta de beber bastante
basicamente gasolina ou etanol, tanto faz. Ele consome bastante combustível, esse Renegade com esse conjunto, tanto que ele tem nota E em eficiência energética pelo Inmetro, e ele é capaz de rodar 6,4 km por litro na cidade com etanol e faz até 11 km por litro só com gasolina em estradas. Outro ponto crítico do Renegade é o espaço. Ele também não é muito conhecido por ser muito espaçoso, não. A segunda fileira dele não comporta tão bem 3 adultos sentados ali atrás. Ele tem uma cabine um pouco mais limitada nesse sentido, assim como o porta-malas também, porque nessa época o porta-malas dele ainda tinha um volume de 260 litros, né? Foi antes da atualização que eles fizeram com o Step e tal, para ter mais espaço, mas nessa época ele só tinha 260 litros de volume total no porta-malas. Bom, mas para compensar então esses reveses, para a gente poder indicar ele como uma boa compra, é porque o Renegade, nessa versão Limited, por esse preço, tem uma lista de equipamentos realmente bem interessante. Por exemplo, ele tem, né, obviamente, o trio elétrico, CarPlay Android Auto numa central multimídia com tela maior, câmera de ré, faróis de xenon, tem chave presencial com partida por botão, ar-condicionado de 2 zonas, sensores de luz e de chuva, rodas de 18 polegadas e também tem uma tela maior aí do computador de bordo. Funciona quase como um painel parcialmente digital aí, por causa dele, porque é uma tela bem generosa aí no painel de instrumentos. Ou seja, ele tem um equipamento, né, fora freio de estacionamento eletrônico também, ele tem nessa versão, enfim. Ele tem uma série de equipamentos aí para fazer compensar esse investimento na versão Limited. Aí pensando já um pouco mais na manutenção, o Renegade volta a ficar menos atraente, porque para um carro de 3 anos de uso, se você comprar de alguém que seguiu direitinho aí à risca o programa de revisão da marca, você vai fazer o 4º, 5º e 6º serviço, ou seja, dos 40 mil quilômetros até os 60 mil quilômetros, são esses 3 serviços que você vai ter que fazer aí se você comprar este carro. E aí essa soma na Jeep significa gastar R$ 3.392 para fazer esses 3 serviços. Lembrando que no caso do Jeep Renegade, as revisões são feitas a cada 12 mil quilômetros, em vez de cada 10 ou a cada 1 ano, né? 12 meses. O Nissan Kicks é o nosso segundo SUV aqui da nossa lista, e a versão topo de linha SL, ano modelo 2017 também, fica no limite aí do nosso orçamento, porque pelo que você pode ver aí da nossa faixa de preço que está aparecendo na tela, ele fica entre os R$ 70 mil e R$ 75 mil como faixa de preço aí segundo a KBB Brasil no mercado de seminovos. Diferentemente do Renegade, o Kicks já tem uma oferta de espaço bem mais agradável, ele já é bem resolvido em relação ao aproveitamento de espaço na cabine para abrigar 3 adultos com certo conforto ali na segunda fila, e tem um porta-malas muito mais digno de uma classe de SUVs compactos, porque são 432 litros de volume. O motor dele é um 1.6 de 114 cavalos e 15,5 kg de torque, trabalhando com câmbio CVT. Se você lê aí esses 114 cavalos, você deve pensar que ele deve ter um desempenho pior até que o do Renegade, já que é menos potente e tem um motor menor. Mas como o Kicks tem o trunfo de ser um carro relativamente leve para a categoria, são 1.142 quilos que ele pesa, ele consegue ter uma distribuição de peso, uma relação entre peso e potência já mais razoável, e tem um desempenho até que levemente interessante. Claro que ele não vai te empolgar ao volante, mas ele consegue ser melhor do que o Renegade em muitas situações aí, como ladeira ou ultrapassagens, por ele ser leve. Então ele não é tão ruim em desempenho como essa potência aí pode parecer. Fora que a vantagem de você ter um motor menor e ser um carro leve é que o consumo fica bem mais comedido também. Por exemplo, no Inmetro, o Kicks tem nota C na categoria e ele faz de 7,7 km por litro na cidade com etanol até 13,7 km por litro com gasolina em rodovias. O Kicks também vem bastante recheado nessa versão SL topo de linha. Ele conta com controle de carroceria que só ele tem no segmento para diminuir a oscilação da carroceria, por exemplo, em pisos mais acidentados. Ele também tem faróis com LED diurno, com assinatura de LED diurno, botão de partida também, rodas de 17 polegadas, um painel parcialmente digital, ar-condicionado digital e central multimídia. A
única coisa que fica faltando nele é o piloto automático, porque ele não tinha piloto automático nessa época, nem para a versão topo de linha. Sobre a manutenção, dos 40 aos 60 mil quilômetros, você vai gastar um total de R$ 1.547 só para manter o Kicks nas concessionárias da Nissan. Eu digo só porque é dessa lista aqui de 5 SUVs que a gente está mostrando nesse vídeo, essa é a menor soma de manutenção para esses serviços aí, para o quarto, quinto e sexto serviços. O Hyundai Creta é outra boa opção para você comprar um SUV nesse limite de orçamento que a gente está mostrando. No ano modelo 2017, a versão 2.0 Pulse, que é uma antes da topo de linha Prestige, custa aí entre R$ 69.000 e R$ 73.500, como está aparecendo para você aí a faixa de preço da KBB. Essa é uma versão para quem ainda não quer abrir muito mão de desempenho não, já que tem um motor 2.0. Ele rende 166 cavalos e 20,6 kg de torque, trabalhando com câmbio automático de 6 marchas. Embora, de novo, nenhum SUV dessa categoria vai te empolgar tanto assim ao volante, ainda mais se for um carro aspirado, como é o caso do Creta, mas pelo menos ele tem sim um desempenho já um pouco mais, um fôlego um pouco maior, principalmente comparado ao Renegade e ao Kicks. Para você que não quer abrir tanto mão de desempenho, pode ser que o motor 2.0 do Creta te agrade nesse aspecto. Mas é claro que a gente está falando de um cobertor curto, né? Quanto melhor o desempenho de um motor aspirado, nem sempre o mesmo acontece na eficiência energética, tanto que ele tem nota D pelo Inmetro, roda 6,9 km por litro com etanol na cidade e até 11,4 km em rodovia. Ou seja, diferentemente do Renegade, que você tem um desempenho não tão bom e um consumo pior, aqui no Creta pelo menos você já tem um desempenho bem mais razoável e aí a contrapartida é ter um consumo um pouco pior. Assim como o Kicks, o Creta também manda muito bem no aproveitamento de espaço da cabine e do porta-malas, já que são 431 litros de volume lá. Essa versão Pulse do Creta não tem nenhum equipamento exclusivo, assim, que se destaque tanto em relação aos rivais. Mas ele vem com tudo que você precisa, ar-condicionado com direito até a saída traseira atrás, vidros com um toque, central multimídia, sensor de estacionamento, câmera de ré e faróis de neblina com aquela função cornering, né? Quando você faz alguma manobra e vira o volante, acende uma luzinha auxiliar aí para você ver para onde você está indo. Quanto às revisões programadas dos quarto, quinto e sexto serviços, a Hyundai cobra um total de R$ 1.818 por esses 3 serviços, que é a segunda soma mais barata aí dessa lista. Com cerca de R$ 70 mil também dá para comprar um Honda HR-V ano modelo 2017. A versão que a gente está falando aqui é a topo de linha XL, ou melhor, topo de linha não, porque nessa versão, nesse ano modelo já tinha a versão Touring, né? Mas enfim, é a segunda topo de linha, digamos assim, do HR-V, que fica aí entre 70 mil e 74.200, também no limite do nosso orçamento, como está aparecendo aí na faixa de preço da KBB. O HR-V é outro SUV muito bem resolvido em espaço, né, no aproveitamento dele da cabine, tanto para a segunda fileira, quanto também para o porta-malas. Na verdade, no porta-malas ele é até melhor do que o Creta e o Kicks por uma pequena diferença, já que são 437 litros de volume no bagageiro. O motor 1.8 dele gera 140 cavalos e 17,4 kg de torque, trabalhando com câmbio CVT também. O desempenho do HR-V já é bem mais satisfatório do que o do Renegade, por exemplo, que tem o mesmo motor 1.8. Ele não vai te dar tanta dor de cabeça assim na hora de subir ladeira ou fazer ultrapassagem. A única coisa que você vai sentir um certo incômodo, digamos assim, é porque quando você exige mais potência desse câmbio CVT, ele costuma gerar um ruído bem evidente para dentro da cabine, então isso pode incomodar um pouquinho os ocupantes nesses cenários em que você tem que pisar mais fundo no acelerador. Mas pelo menos ele vai ter uma resposta um pouquinho mais rápida do que a do Renegade, né? Tô fazendo essa comparação porque os dois têm um motor 1.8. Em relação ao consumo, ele consegue ser mais razoável aí do que o Renegade, porque ele roda 7,7 km por litro com etanol na cidade e faz até 12,3 km por litro na cidade, em rodovias com gasolina. A versão XL do HR-V tem ar-condicionado automático, sensor de luz, câmera de ré, piloto automático, função de um toque nos vidros, mas fica faltando o Android Auto e CarPlay no sistema de áudio dele porque ele não tem isso. Em relação à manutenção, aí é melhor você preparar o seu bolso, porque a Honda é a que cobra mais caro para os serviços de revisão dos 40, 50 e 60 mil quilômetros. A soma desses 3 serviços dá R$ 3.432, é a mais cara dessa lista aqui. Para fechar,
essas nossas indicações de SUVs seminovos para você, a gente tem um modelo muito mais novo do que esses outros 4, porque nós estamos falando do Caoa Chery Tiggo 5X, ano modelo 2019, que já pode ser encontrado por aí no mercado de usados com baixa quilometragem. Por exemplo, segundo a faixa de preço da KBB que está aparecendo na tela, você pode encontrar a versão T, que é a de entrada dele, entre R$ 67.800 e R$ 72.000. Essa é a faixa de preço para essas unidades aí com baixa quilometragem. Nessa versão de entrada, o 5X já vem com central multimídia de 9 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay, freio de estacionamento eletrônico e rebatimento elétrico dos retrovisores aí para destacar alguns equipamentos legais dele. Em termos de espaço, ele tem praticamente as mesmas dimensões aí que esse grupo de HR-V, Creta e Kicks, ou seja, ele tem uma entrega na cabine bem interessante, mas no porta-malas ele já peca um pouco, porque são 340 litros, o que fica um pouquinho aquém do que você espera aí de um SUV compacto, né? Mas pelo menos ganha do Renegade que a gente viu lá no começo da lista. O grande trunfo do Tiggo 5X está sob o capô, porque ele é o único dessa lista que já vem com motor turbo já. Ele tem um motor 1.5 turbo, tem 150 cavalos e 21,4 kg de torque, trabalhando com câmbio de dupla embreagem de 6 marchas, ou seja, se você, assim como eu falei lá pro caso do Creta, não quer abrir muito mão de desempenho, um câmbio de dupla embreagem com um motor turbo 1.5, aí no caso do Tiggo 5X, pode ser um bom conjunto para você que não quer passar nenhum sufoco aí, nenhum apuro na hora de subir uma pirambeira ou então de fazer alguma outra passagem numa rodovia mais estreita, né, numa estradinha mais estreita. Aqui no canal da KBB Brasil a gente ainda não teve a oportunidade de conferir de fato, na prática aí, fazer essa avaliação do Tiggo 5X, mas pelo que a gente já viu em outros veículos de imprensa e de outros colegas que já tiveram essa oportunidade, o desempenho do Tiggo 5X é sempre bastante elogioso. Agora, em relação ao consumo, ele já não consegue ser tão eficiente, né? Geralmente os motores turbo conseguem unir desempenho com eficiência, mas no caso do Tiggo 5X não é muito assim não, porque ele recebeu nota D pelo Inmetro e ele roda 6,7 km por litro com etanol e até 11,7 km por litro com gasolina em rodovias, ou seja, ele já tem um nível de consumo aí mais perto do Renegade. Como ele é o mais novo dessa lista, a gente vai dar para você a soma dos 3 serviços que você deveria fazer a partir dos 20.000 quilômetros. Então é o segundo, terceiro e quarto serviços na concessionária que você faria se você comprasse um Tiggo 5X. E aí esse total dá uma soma aí de R$ 2.197 pela concessionária aí da Caoa Chery. Tá aí, essas foram as opções de SUV para você que teve que cortar aí o seu orçamento, né, o topo do seu orçamento para uma coisa um pouquinho menos arriscada nesse tempo de incerteza aí, mas ainda assim quer fazer uma compra, quer ter um SUV novo na sua garagem, então a gente tem essas opções para você por até R$ 70.000, que são mais baixas, né, tem um valor mais baixo do que os SUVs compactos 0 km. Também podem ser encontradas com menos quilometragem, já ainda mais conservadas, né? Geralmente com programa seguido da concessionária. Então são compras bem racionais aí para você que quer ter um SUV na sua garagem ainda em 2020. Se você curtiu esse vídeo, não sai daqui sem deixar o like para o canal da KBB Brasil e também compartilha esse vídeo com algum familiar, algum amigo aí que esteja querendo trocar de carro, pensando num SUV. Mostra para ele, ó, a KBB tem algumas opções para te dar de compra bem racional para você cuidar bem aí do seu dinheiro. Então, se você ainda não é inscrito no canal da KBB e curtiu esse vídeo, curtiu essa lista, deixa aqui também a sua inscrição. Não sai daqui sem estar inscrito no canal da KBB Brasil, porque toda semana tem vídeo novo para você aqui. Valeu!